Salmo número 90, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias na nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Amém. Glória a Deus por Sua palavra. Se você é uma pessoa que precisa de um pouco de descanso, ou então pretende, até fugir da rotina que castiga você já há algum tempo, é bem possível que você faça uma viagem. Viajar é bom, né? É difícil você encontrar uma pessoa que não goste de viajar. Tudo bem, essas pessoas existem, mas é muito difícil a gente encontrar elas. Eu era uma pessoa que não gostava de viajar, mas depois que eu me casei, eu tive que aprender a gostar de viajar. Porque quando a gente viaja, a gente consegue relaxar um pouco. A gente conhece lugares que geralmente a gente não teria a oportunidade de conhecer, e a gente até arrisca, uma aventura aqui e ali, para a gente tirar uma foto e colocar lá no Stories ou no feed do Instagram. Eu não gosto muito dessas aventuras não, a Renata se invoca comigo, fica estressada, mas quem gosta, faz aquele rapel, aquelas coisas interessantes, tira foto e fica bonitinho lá no Instagram. O problema é que muitas vezes a gente não tem muito tempo para conhecer o lugar que a gente vai. Não é raro que a gente tenha um tempo curto. Eu e Renata, a gente passou 2 dias fora, eu acho que umas 2 semanas atrás, mais ou menos, e não foi tempo suficiente para a gente conhecer todo o lugar. 1, 2 ou 3 dias, muitas vezes é pouco. A gente não consegue desfrutar de tudo que o lugar tem para oferecer. E parece que quando a gente está indo embora, a gente está voltando com a missão incompleta, Parece que a missão não está cumprida. E isso acontece porque quando a gente faz a reserva no hotel ou na pousada, a gente recebe data e horário para sair de lá. Por exemplo, você tem que estar pronto para sair às 14 horas de um sábado. E se você não estiver lá, provavelmente você vai ter que dormir na rua, no local desconhecido. Moisés, o autor deste salmo, o salmo de número 90, ele está fazendo considerações semelhantes a essa, meus irmãos. Porque ele está falando que a vida passa como um sopro. Que o tempo que temos é limitado e que você precisa se assegurar de que está com as bagagens prontas, no horário marcado e na data correta. Senão você vai ficar de fora na escuridão da noite e longe de casa. Meus irmãos, nossa vida é como essa estadia de apenas alguns dias longe de casa. A gente aproveita, a gente curte, a gente gosta. E talvez a gente passe até por situações difíceis que rendem até boas histórias. Mas o tempo é curto e é impossível de prorrogar esse tempo. Tem um prazo determinado para acabar. E hoje nós vamos aprender com este salmo
que a eternidade de Deus nos faz enxergar a nossa pequenez e como nós temos acesso a Ele. De novo, a eternidade e a grandeza de Deus faz com que a gente enxergue a nossa própria pequenez e como nós temos acesso a esse Deus. Nós vamos tentar entender isso em 3 partes. Primeiro, nós vamos ver que Deus é eterno e infinitamente superior aos homens. Vamos olhar novamente o verso 1. Diz assim: oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés, sim, esse Moisés que você conhece mesmo, é o Moisés lá do Pentateuco, que tirou o povo de Israel da terra do Egito, que foi instrumento de Deus para realizar essa ação. Você pode até achar estranho um salmo de Moisés no meio dos 150. Não é tão comum, né? A gente encontrar um salmo assim de um personagem bíblico que não tivesse lá naquele momento, nas épocas de Davi e tal. Mas sim, temos um salmo de Moisés aqui. E talvez, apesar da sua estranheza, você não se lembre que em Êxodo, capítulo 15, a primeira música, o primeiro cântico que aparece na Bíblia é um cântico de Moisés, logo depois que eles saem da terra do Egito. E esse salmo, o salmo de número 90, é o terceiro em sequência de livros bíblicos escritos por Moisés. E é quase certo que Moisés escreveu esse salmo já no fim de seus dias, pertinho de sua morte. E Moisés foi um homem que viu grandes feitos do Senhor. Vocês concordam comigo? Talvez, eu não vou dizer talvez, né, porque a gente não conhece todo mundo, mas pelo menos na história bíblica, talvez a gente não encontre uma pessoa que tenha visto mais feitos grandiosos do Senhor do que Moisés. Ele viu coisas maravilhosas, as pragas do Egito, mar se abrindo, coluna de fogo, coluna de nuvens. Ele viu a mão protetora de Deus em todas as coisas. E claro, ele também viu o pecado do povo de Israel, em resposta a tudo isso que Deus fez. E ele também viu o seu próprio pecado. Além disso, ao longo do tempo, as pessoas estavam morrendo ao redor de Moisés. Miriam, sua irmã, havia falecido. Arão, seu outro irmão, também estava morto. E se isso já não bastasse, ele também sabe que não vai entrar na terra prometida. Porque o próprio Deus chegou para Moisés e disse: você não vai entrar lá. E então, é este momento que o salmo é escrito por Moisés, como um momento de reflexão dele sobre o lugar dele mesmo no mundo e no universo. E ele começa o salmo, vamos olhar agora para o salmo propriamente dito, ele começa o salmo reconhecendo que Deus é o seu refúgio, e é assim, de geração em geração. E se você observar bem, essa palavra refúgio no verso 1 apresenta uma ideia de habitação segura. Se a gente for para o original, o refúgio quer dizer habitação segura. É o lar em que se pode descansar sem temer a opressão do inimigo. E o interessante aqui, que se você for voltar para a história de Moisés, Moisés nunca teve um lugar seguro. Moisés nunca teve um refúgio aqui nessa terra físico em que ele pudesse descansar. O Egito não era o seu lugar. Ele teve que sair fugido de lá. Midian também não era, e muito menos o deserto. Mas em Deus, Moisés encontrou um refúgio. O refúgio do povo de Deus, a habitação segura do povo de Deus, ao longo dos anos e gerações, é o próprio Deus. Note que aqui Deus não oferece algum lugar seguro. Não, de forma nenhuma. O que está escrito aqui é que Deus mesmo é o refúgio. Deus é a habitação. Ele é a morada em que nós podemos nos refugiar. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós queremos o Deus que é o refúgio. Nós não queremos o Deus que é o refúgio, mas apenas o refúgio que esse Deus oferece. Nós tentamos nos trancar nesse lugar e, de alguma forma, deixar Deus de fora de onde nós estamos. E se a gente precisar de alguma coisa, a gente declara, né? A gente pede a Deus e Ele é obrigado a entregar essas coisas para a gente por iFood, o mais rápido possível. Mas veja, os únicos que podem verdadeiramente encontrar refúgio em Deus são aqueles que reconhecem a Ele como seu dono. E assim como Moisés dizem que Ele é o Senhor.
aquele que possui controle absoluto de todas as coisas, aquele que governa todo o universo e aquele que é o Senhor de nossas vidas. Por isso que Moisés começa: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Glória a Deus. E Moisés entende isso e fala que Deus é o refúgio de geração em geração. Ele sabe muito bem que este Deus foi o mesmo refúgio de seus pais e dos pais de seus pais e assim por diante. E esse é o mesmo Deus que vai cuidar daqueles que irão chegar. Moisés está próximo da morte, mas ele sabe que pode descansar em paz, porque quem vai cuidar das batalhas do povo de Israel, quem vai cuidar também das infidelidades e dos desastres do povo de Israel, não é ele, Moisés, mas é o próprio Deus que faz isso de geração e em geração. E se os irmãos me permitem, deixe-me falar agora um pouco, algo para os pais, maridos e esposas. Eu sei que não é culto da família, mas de novo, se vocês me permitem, deixe-me falar. Eu sei que muitas vezes vocês se preocupam, como é que vai ser com seus filhos, como é que vai ser com o marido, com a esposa, quando vocês não estiverem mais presentes. Talvez isso já tenha passado em sua mente. Quem vai cuidar deles? Quem vai dar o direcionamento a eles? Quem é que vai instruir os meus filhos? Quem vai instruir a minha esposa? Quem vai cuidar do meu marido? Mas, meus amados, fiquem tranquilos, porque o Deus que tem cuidado de seu povo, de geração em geração, é quem vai cuidar da tua família. Fique tranquilo, Ele será refúgio dos teus descendentes e das pessoas que você ama. Então você não precisa se preocupar. Pode ficar tranquilo, porque o Senhor continua cuidando de seu povo. Então a pergunta surge: quem é esse Deus? Quem é esse Deus em que nós podemos confiar e que é o nosso refúgio? Perceba que Moisés explica no verso 2 e verso 4. Ele diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Moisés agora, ele vai começar a fazer considerações sobre a grandeza e a eternidade de Deus. E ele fica deslumbrado com aquilo que ele percebe. Ele começa a pensar em todos os montes que ele já tinha visto e percebe que antes dos montes existirem, antes da terra se formar, de eternidade a eternidade, ele já é Deus. E o conceito de eternidade, ele é muito largo. E a mente humana, ela não consegue entender em toda a totalidade. Mas Moisés, ele tenta explicar da seguinte forma: para Deus, 1000 anos são que nem um dia. Veja bem, você lembra o que comeu ontem no café da manhã? Eu vou confessar, eu não lembro. Eu sou esquecido, Renata está aí, já pode dizer. Eu não lembro do que eu comi no café da manhã. E algumas pessoas aqui também não vão lembrar. Talvez você aqui até tenha se lembrado. Mas deixa eu te dizer, que Deus sabe muito melhor o que se passou há 1000 anos atrás, ou há 10.000 anos atrás, do que você se lembra do que aconteceu hoje de manhã. Esse é o nosso Deus. E não é porque Ele é muito velho, não. É porque Ele é eterno. Mas o que é eternidade? Não podemos pensar na eternidade como um tempo diferente desse que nós vivemos. Como se nós, criaturas finitas e pequenas, tivéssemos que morar nesse tempo, mas Deus, que é grande e poderoso, tivesse que morar lá na eternidade, não pudesse morar aqui no nosso tempo. Não é assim. A eternidade não é o lugar onde Deus habita. Porque se fosse, a eternidade ia ser maior e superior a Deus, ia ser mais antiga do que Ele. Mas a eternidade não é isso. Então dizer que Deus é eterno é dizer que Deus existe fora do tempo e do espaço. Não é que Ele mora no lugar chamado eternidade, mas é que Ele criou o tempo e o espaço. O Senhor é uma existência não temporal, que olha para o passado, para o presente e para o futuro, como se fossem a mesma coisa. Um dia ou 1000 anos para Ele não faz diferença nenhuma. Ele é aquele que está fora do tempo, olhando toda a nossa existência. A gente não consegue entender isso muito bem e é até difícil de explicar. Mas de uma coisa nós podemos ter certeza: esse Deus eterno é o Deus que cuida de seu povo.
o Senhor que cuida de nós, Ele não se atrasa. E muitas vezes a gente passa por dificuldades terríveis e corremos para o nosso refúgio, que é Deus. E apesar disso, parece que as bordoadas da vida, elas continuam chegando. Elas continuam a nos afligir. E parece que Deus está demorando para chegar. Parece que Deus está demorando para agir. Mas lembre-se, Deus nunca se atrasa. O Senhor nunca chega atrasado. O Deus eterno, que está fora do tempo, está atento para a tua situação. Passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. Ele sabe o que você está passando e você pode se refugiar nele. Eu não sei quando Ele vai intervir na tua história, mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele vai intervir. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos, o refúgio que é socorro garantido para aqueles que são os seus filhos, o Deus soberano e eterno que não deixa nada fugir de seu controle e que age no momento certo, com a força do seu poder, para livrar os seus. E pensar sobre essas coisas, sobre a grandeza de Deus, sobre sua eternidade, deveria nos fazer automaticamente nos sentir pequenos e devedores. E é exatamente assim que Moisés se sente. Porque logo após considerar sobre a grandeza e a eternidade de Deus, ele se vê como é frágil e pequeno e pecador. Esse é o nosso segundo ponto. Nós somos frágeis e o nosso pecado nos faz mortais. Olhe novamente o verso 3. Diz assim: Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos do homem. Versos 5 e 6. Tu os arrasta como uma torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Depois que Moisés considera a grandeza e a eternidade de Deus, Moisés começa a pensar em si mesmo. Ele pensa em si mesmo em comparação a Deus. Você percebe? Ele fala sobre a grandeza e a eternidade de Deus. Depois ele vai falar sobre a sua própria pequenez e a sua finitude. E você percebe aqui que depois que ele se compara com Deus, ele percebe o quão pequeno ele é e depois ele começa a se comparar com a relva. Moisés aqui está se comparando com o mato, meus irmãos. Você percebeu? Ele se compara, ele olha para Deus e eu sou muito pequeno, eu não posso me comparar com ele. Ele começa então a se comparar com o próprio mato. Ele pensa: se comparado com Deus, eu estou aqui e amanhã eu já não estou mais. Nós somos frágeis. Um pouco de tempo sem chuva e você seca. Você já percebeu que não é preciso de muita coisa para que você morra, para que você perca a vida? Um leve acidente de trânsito e você vai embora. Um vasinho de sangue que estoura no lugar errado e você morre. Um choque elétrico, células que se voltam contra você, doenças, animais, bandidos. Nossa vida é muito frágil. E como Deus falou para Moisés, um dia o Senhor vai se voltar para você e vai falar: volte ao pó, filhos dos homens, ou filho de Adão, filho dos homens, ou filho de Adão. Como do pó, a semelhança do seu pai Adão, você foi formado e um dia você voltará ao pó. E não se engane, apenas se Cristo voltar antes da sua morte, você escutará isso um dia. Você vai voltar ao pó. Mas a vida não é apenas curta e frágil. Moisés também vai falar outra coisa sobre a vida. Ele também vai dizer que a vida é recheada de cansaço e sofrimento. Veja o verso 9 e 10. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. A gente sabe muito bem que o normal são as pessoas viverem quanto? 70 anos? No máximo 80. A avó de Renata tem 80 e poucos, né? Mas é extremamente raro você encontrar uma pessoa que vive mais de 100 anos. Se você encontrar, pode ter certeza porque você viu ela na TV. Ela vira logo estrela, né?
vira logo um personagem. Passou dos 100, passa logo no Fantástico, o pessoal vai para a casa dela, faz uma entrevista, porque é uma coisa extremamente rara. E leve essa verdade, por favor, para o seu coração. Jesus disse: quem de nós, por ansioso que esteja, pode aumentar um côvado, ou pode aumentar um pouquinho a estatura da sua vida? Não é diferente de você. Este salmo é um chamado a nós considerarmos a nossa própria mortalidade. Não existe fonte da juventude, não existe forma de burlar o sistema criado por Deus, não há esperança médica para que você viva 200, 300 ou 1000 anos. A morte é inescapável. Além disso, Moisés não para por aí, não existe uma segunda oportunidade. Além de nós sermos frágeis e pequenos, além de quanto mais velho a gente fica, mais canseira a gente tem, a gente não vai ter uma segunda chance. A reencarnação que muitos falam por aí é tudo mentira, é tudo balela. Não há forma de tentar de novo. A palavra do Senhor em Hebreus diz o quê? Ao homem foi ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Aquele que não percebe que o seu tempo aqui nessa terra é pequeno, é um tolo. E é por isso que Moisés fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. A sabedoria também inclui isso. Inclui entender que a nossa vida, os nossos anos, são pequenos. E talvez você ache, que está aqui essa manhã, que a vida é bem grande e que você está apenas no início dela. 20 e poucos anos, 15, 18 anos, ou até 30, né? Vamos incluir aí, até 30 anos. Eu estou apenas no início da vida. Que você tem tempo para considerar qualquer coisa sobre a eternidade. E mais tarde, a gente começa a se preocupar com isso. Mas você não sabe se isso vai ser possível. Você não sabe se mais tarde você vai conseguir fazer isso. Pode ser que esse seja o teu último domingo. Pode ser que esse seja o teu último sermão. Pode ser que esses sejam os teus últimos minutos. É possível que você nem chegue em casa. Não estou rogando praga para você, estou apenas falando uma verdade. Pode ser que você nem chegue em casa hoje. Você não tem como saber. Não é possível saber se essa viagem que você está fazendo vai acabar hoje e que Deus fará um check-out para você, sem mesmo você nem saber. Hoje é o dia de você assegurar verdadeiramente a sua volta para casa. Mas Moisés, ao refletir isso, ele começa a considerar o motivo disso tudo. Qual é a raiz do problema? Por que essa vida é tão curta e tão complicada? A resposta de Moisés, a resposta que nós encontramos aqui nesse salmo, é o juízo de Deus. O verso 7 e 9 nos mostra essa verdade. Diz assim: pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os anos como um breve pensamento. A verdade é que nós somos pó e frágeis, mas antes da queda, a gente não ia morrer. Por conta do pecado de Adão e Eva, foi que nos tornamos mortais. Eva e Adão, ao decidirem comer daquele fruto que Deus disse para eles não comerem, foi que trouxe a mortalidade para o ser humano. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 13, versículo 19. Vamos abrir? É fácil, né? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Para o povo acordar aí. Gênesis 13, 19. Diz assim: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Esse planeta, ele não foi criado, Gênesis capítulo 3, versículo 19, tá? Esse planeta, ele não foi criado para ser um cemitério. Não é algo natural esse planeta ser um cemitério. Mas ele se tornou assim por causa do pecado dos nossos pais. E o salário do pecado é o quê? É a consequência dele. A consequência do pecado. O resultado do pecado é a morte. Por isso, você que está aqui essa manhã, não se engane. Você volta ao pó, você voltará ao pó, nós voltamos ao pó, não porque Deus é ruim,
mas é porque Deus é justo. Voltar ao pó é apenas um resultado das nossas escolhas e da nossa própria natureza. Ninguém que está aqui essa manhã merece algo diferente disso. Então perceba a situação. Preste atenção em mim, por favor. O maior problema da minha vida, da vida de Kelvin, não é que eu não consigo chegar na hora certa no hotel para voltar para a minha terra. Não, esse não é o meu problema. O meu problema é que eu não sou bem-vindo lá. Você percebe? Esse é o meu problema. Eu não sou bem-vindo lá. Eu não sou um simples turista em outra terra que está lá para passear. Eu sou um anarquista que tentou tomar o lugar do rei. Eu sou um dos que tentou usurpar o trono. Eu sou um dos perversos que tentou matar o próprio rei. E se eu pudesse, eu ia tomar o controle de todo lugar. Eu sou essa pessoa. O que Moisés está tentando falar para você aqui esta manhã é que você não é bem-vindo. O problema da sua vida curta e frágil é que você não é bem-vindo na terra. A ira de Deus é justa, porque você, assim como eu, é um dos rebeldes. Nós somos rebeldes. Então, qual é a saída para isso? Esse é o nosso terceiro ponto. Deus nos alcança em nossa fraqueza e pequenez. Aleluia. Como é que podemos agradar a Deus? Nós somos pequenos, nossas ofertas são ineficazes. Mesmo se a gente fizesse 1000 anos de ofertas acumuladas ao Senhor, isso não seria suficiente. Por quê? Todas as nossas ofertas, as nossas melhores obras, meus irmãos, são traiçoeiras, imundas. A própria Bíblia diz isso. São feitas visando o nosso próprio bem em última análise. Moisés sabe disso e no versículo 13, versículo 17, ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Moisés entende que ele não tem o direito de pedir para entrar naquele lugar. Se não for pela compaixão e pela graça absoluta de Deus, ele nunca terá acesso. Como que nós, os frágeis e pequenos, iremos romper essa barreira ao ponto da gente conseguir agradar a Deus? É impossível, meu irmão. Nós não vamos conseguir. A porta está fechada e o acesso é absurdamente longe e fora do nosso alcance. É impossível para o ser humano fazer isso. É impossível ao ser humano acessar a Deus. Mas eu trago boas notícias. Eu trago boas novas, porque aquele que era no princípio com Deus, aquele que existe desde a eternidade, se fez carne e habitou entre nós, e com toda a sua glória nós a vimos. Ele era cheio de graça e verdade, e o nome dele é Jesus, o nosso Jesus Cristo. Nosso Jesus invadiu o tempo. Aquele que é eterno invadiu a criação para resgatar os seus, para nos resgatar, para trazer-nos para a sua salvação. Jesus Cristo fez esse papel. Se não somos bem-vindos nesse lugar e existe uma sentença por nossa cabeça, Ele pode nos buscar e pode pagar a nossa dívida. E unidos e agarrados a Cristo, nós podemos voltar para o nosso verdadeiro lar. Aleluia. É impossível para nós, criaturas humanas e pequenas, alcançar o eterno, é verdade. Mas é possível para Ele atravessar essa barreira, se comunicar conosco e nos alcançar. Ele é quem pode nos levar para a nossa terra, meus irmãos, ao nosso refúgio que é Deus. E como é que Jesus consegue fazer isso? Será que esse Salmo 90, ele explica essa situação? Explica. E a resposta a isso, a resposta de como nós podemos nos achegar a Deus, é a resposta à pergunta que Moisés faz no verso 11. Diz assim: quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece a cólera que lhe é devida? Preste atenção. Apenas uma pessoa em toda a história da humanidade conhece plenamente o poder da ira de Deus. E este homem é Jesus Cristo. Ele foi o único que experimentou plenamente a ira de Deus, sem filtro,
sem freio nenhum. E completamente, Jesus experimentou isso na cruz do Calvário. O furor da ira de Deus foi derramado nele. O próprio Deus Filho pagou o preço. E agora nós podemos ter acesso a Deus por conta desse sacrifício de Jesus Cristo. Nós, aqueles que eram rebeldes e ingratos, nós, os que não eram bem-vindos e os que tentaram usurpar o trono, agora estamos agarrados a Cristo e temos acesso a essa salvação. Jesus Cristo, ele foi tratado como rebelde em nosso lugar. Jesus Cristo foi tratado como traidor em nosso lugar. Ele levou a nossa culpa e pagou a sentença que era nossa. Por isso, nós temos acesso a essa salvação oferecida por Jesus. E meu irmão, minha irmã, não existe nenhuma coisa mais maravilhosa do que essa. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, por fim, eu gostaria que a gente entendesse como é que a gente consegue viver à luz dessas coisas. Ao saber isso, como é que a gente consegue se portar? Moisés também trabalha sobre isso. A gente tem que ter a sabedoria e o entendimento da vida, como é descrito aqui no versículo de número 12. Vamos ler? Eu fugi aqui, mas é só voltar. O verso 12 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Meu irmão, minha irmã, o nosso tempo aqui é curto nessa viagem, é verdade, mas ele pode ser de grande proveito. Desde que você não fique de bobeira aí, nesse mundo, olhando o tempo passar, mas que você aproveite o tempo que Deus te deu para o seu serviço. É possível que você fique deslumbrado com as coisas dessa terra e que você se esqueça da tarefa que Deus te deu para cumprir e que logo, logo você vai partir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse mundo pode até parecer muito real, esse mundo pode até parecer muito vivo, mas comparado ao mundo que está por vir, ele é apenas uma sombra. Não se deslumbre com esse mundo. Depois, peça a Deus para que Ele te satisfaça com o que Ele tem para você. É o que é dito no verso 14: sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Que o Senhor te lembre a cada dia que você recebe tudo o que você precisa. Que o teu coração fique preenchido com o amor do cuidado de Deus. Que o nosso coração esteja satisfeito com aquilo que Deus nos dá. Meu irmão, minha irmã, não fique correndo por esse mundo atrás de felicidade. E saiba que apenas em Deus você será pleno. Aqui vai ser muito mais proveitoso nessa terra, quando você perceber que está satisfeito em Deus com as coisas que você recebe dele. Simplesmente isso. E por fim, peça a Deus que Ele compense o teu sofrimento. Uma das poucas vezes que eu vejo isso aqui na Bíblia, então é importante a gente ver. É dito no verso 15. Diz assim: alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. No fim da vida, Moisés faz esse pedido interessante para Deus. Ele diz que ele teve muitos dias maus, mas pede que a mesma quantidade de dias maus que Deus acrescente a ele em dias bons. E às vezes é tudo isso que a gente quer, né? Às vezes a gente olha assim: poxa, são muitos dias maus. Aí a gente vira para Deus e diz: Senhor, até quando? Por favor, Pai, traz um pouquinho de dias bons. Não vai fazer mal nenhum eu ter um pouco de dias bons. Mas, meu irmão, minha irmã, a promessa bíblica aqui não é de equiparação. Deus nunca te prometeu isso, a equiparação. A promessa bíblica é de dias, séculos e milênios de plena satisfação e compensação desses poucos dias de sofrimento que você passa aqui nessa terra. Você entende isso? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, é dito que pode até parecer que Cristo está demorando para chegar. Ele fala assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. E no versículo 13 ele completa: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O que o Senhor está querendo dizer para você aqui
é que este tempo na terra pode parecer longo, que o sofrimento que talvez você esteja passando aqui na terra pode parecer comprido, mas vai passar bem rápido. Ele vai passar, e dependendo de onde você esteja, se é com Cristo ou não, você vai experimentar juízo, ou você vai experimentar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Concluindo, meus irmãos, hoje nós meditamos essa manhã sobre vida, morte, eternidade, Deus, graça. A verdade é que a vida, ela passa rapidamente. E se a gente viver de maneira sábia, a gente vai aproveitar o tempo que nós temos aqui, produzindo coisas que vão ser lembradas eternamente, dependendo de como você viver aqui nessa terra. A eternidade de Deus vai mostrar o quão pequeno nós somos, e a ira de Deus vai mostrar o nosso lugar, e que apenas em Cristo nós temos salvação. Perceba, no último verso, Moisés diz o seguinte: confirma a obra das nossas mãos. No último verso desse salmo, as últimas palavras de Moisés confirma a obra das nossas mãos. Você se lembra que Moisés não foi capaz de entrar na terra prometida? Ele deixou esse negócio inacabado aqui na terra. Por isso é que ele pede para que Deus realize essa tarefa, esse trabalho que ficou pendente. Ele morreu no meio de sua história, mas isso vai acontecer com todo mundo. Todos nós vamos deixar negócios inacabados. Todos nós vamos morrer no meio da história. O tempo nessa viagem, meu irmão, não é suficiente para você fazer tudo aquilo que você quer. Não é, nunca vai ser. Mas lembre-se, você não precisa se preocupar. Você vai para um lugar superior, onde o tempo não vai ser mais um problema. Numa terra prometida, que é infinitamente superior à terra prometida de Moisés. Você vai voltar ao pó, essa é uma verdade. Mas Jesus te dá a garantia que você vai voltar do pó e vai reinar com Ele. Não se esqueça, se você morrer com Cristo, você vai ressuscitar com Ele. E este é o momento, meu irmão, de você se preparar verdadeiramente para essa viagem. Que Deus nos abençoe.